Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 71 e hoje nós vamos começar o capítulo 10 desse livro, que é o último capítulo da obra. Com mais alguns encontros, nós vamos encerrar esse estudo, que foram muitas horas de conteúdo, de reflexões que podem suscitar muitas transformações na nossa vida, desde que nós estejamos abertos, de que nós estejamos receptivos a isso. Esse capítulo 10, gente, ele tem como temática o significado da entrega. A entrega é uma das palavras que o Eckhart Tolle mais fala ao longo dessa obra inteira, só que gera muitas dúvidas. Muitas pessoas têm dúvidas imensas do que significa essa palavra. Elas confundem com um monte de coisas. A gente vai ver isso bem direitinho nas palavras do Eckhart Tolle, e aí a gente vai refletindo juntos sobre isso. Essa primeira sessão, que vai ser o vídeo de agora e o próximo, fala muito sobre a aceitação do agora, a aceitação do momento presente, e o quanto que isso é transformador. É uma sessão relativamente longa, e pelo fato dela ser um pouco longa, eu vou dividir em duas partes, metade hoje e metade no próximo vídeo, certo, gente? Para vocês ficarem cientes de como é que vai ser. Na primeira parte, ele fala muito sobre a identificação, você identificar as suas resistências, porque as resistências que fazem com que a gente não viva o momento presente em sua plenitude, e como a gente trabalhar a aceitação para vencer essas resistências. Basicamente é isso que ele fala nesse primeiro tópico, na primeira sessão, e traz reflexões incríveis para a gente. Beleza, gente? Então, antes da gente começar, como eu sempre faço, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal e a sempre dar um joinha nos vídeos, gente. É super importante vocês darem o joinha nos vídeos, porque é isso que faz com que o canal possa crescer e alcançar mais pessoas. Esses vídeos eles serem colocados como recomendações para as pessoas que estiverem pesquisando sobre espiritualidade, sobre evolução, sobre metafísica, psicologia, filosofia, que a gente fala sobre tudo isso dentro desses vídeos. Então, quanto mais curtidas, mais pessoas vão ter acesso, e a gente vai estar espalhando, disseminando esses conteúdos. Então eu conto com a generosidade de vocês de já começar os vídeos dando um curtir, um joinha, porque isso vai ajudar muito o canal a crescer e a atingir mais pessoas, certo? O pessoal no Instagram, que é o Isaías Costa 14, depois fica salvo, eu sempre coloco lá no IGTV. Hoje em dia quase todo mundo está lá no Instagram, então é uma forma de atingir mais pessoas, então eu sempre coloco lá no IGTV. Se você quiser assistir por lá, fique à vontade, tá ok? E também para me seguir lá no Instagram, além dos vídeos, todos os dias eu posto frases, pensamentos, textos meus voltados para o autoconhecimento sempre, e podem ajudar muito, contribuir muito com o nosso processo de desenvolvimento pessoal. Beleza, gente? Então, vai ser uma alegria ter vocês por lá também, no Instagram. Ou pelo podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho nessas duas plataformas. Tem muita gente que prefere só ouvir, então vocês têm essa possibilidade também. E lá no podcast, vocês podem fazer o download de cada um desses estudos. Tá tudo lá, já até nos destaques, para facilitar para vocês. Então, quem quiser só ouvir, também tem essa possibilidade. Então vocês acompanhem na plataforma que vocês acharem melhor, tá ok, gente? Então vamos lá começar o capítulo 10, o último capítulo desse livro, que fala sobre o significado da entrega, e o primeiro tópico sobre a aceitação do agora, a aceitação do momento presente. Ele começa com um questionamento, gente, bem grandão, que na realidade é tipo assim, ele está falando do que ele pensa, porque ele, só recapitulando, gente, o Eckhart Tolle ele fez esse livro sempre se baseando nas perguntas que as pessoas faziam para ele, nas palestras ao longo de muitos anos. Então, esse aqui é uma pessoa falando algumas coisas, do que pensa, e dentro disso faz um questionamento. É bastante longo, mas é um questionamento que todos nós nos fazemos, em algum momento, todos nós nos fazemos. Diz o seguinte: você menciona a palavra entrega algumas vezes. Essa ideia não me agrada. Soa um pouco fatalista. Se aceitarmos sempre as coisas como elas são,
não vamos fazer nenhum esforço para melhorá-las. Para mim, o significado de progresso, tanto em nossa vida pessoal quanto em coletividade, é não aceitarmos as limitações do presente e nos empenharmos para ir além, para superá-las e criar coisas melhores. Se não tivéssemos agido assim, ainda estaríamos vivendo em cavernas. Como conciliar essa entrega com a mudança e a realização das coisas? Esse questionamento aqui é incrível, gente, porque muitos de nós fazemos realmente. Eu já me fiz esse tipo de questionamento mais para trás. Então é super comum e é bacana ele ter colocado isso aqui para a gente ver como nós não somos tão diferentes assim uns dos outros, né? E aí o que ele diz, Eckhart Tolle? Para muitas pessoas, a entrega talvez tenha conotações negativas, como uma derrota, uma desistência, uma incapacidade de reerguer das ciladas da vida, certa letargia, etc. Ou seja, muita gente confunde, né? Confunde entrega com uma série de outras coisas. Né? O principal entre essas palavras que ele utilizou, que eu queria até comentar um pouquinho com vocês, porque eu acho incrível, eu acho muito bacana, acende assim uma luz em nós, é a palavra desistência. Tem muita gente que confunde se entregar com desistir. Isso é comum até mesmo nas artes marciais, né? Quem pratica artes marciais, ela diz, não, eu vou me entregar porque eu não vou vencer essa luta. Nessa hora o se entregar significa desistir, entende? E aí desistir, gente, eu acho tão legal a origem dessa palavra. Pela etimologia, a palavra desistir é a negação do existir. E a gente tem que primeiro entender a palavra existir. Ela vem de existire, que significa ser para fora. O nosso ser para fora. E quando você fala desistência, é uma negação da existência, entende? Ou seja, é como se você negasse o seu ser externo. É como se você negasse como que você se manifesta no mundo. É muito profundo isso, gente. Poucas pessoas param para refletir sobre isso. Ou seja, quando você desiste, é como se uma parte do seu ser, você optasse por não deixá-lo vibrante, vivo, forte, sabe? Então é muito diferente de entrega. O significado de entrega não tem absolutamente nada a ver com isso. Com desistência, né? com se acovardar, com uma série de outras coisas que as pessoas confundem com se entregar. Então reflita sobre isso, né? E procure evitar, né, essa palavra na sua vida. Desistir, né? Tem gente até que fala isso, né? Eu não sou muito de utilizar essa frase não, porque eu acho ela meio julgadora, né? Tem gente que fala desistir é para os fracos, né? Mas desistir é algo que mostra que falta resiliência. A gente precisa crescer em resiliência, mais fortaleza interna, para superar os desafios, superar as nossas dificuldades. Beleza, gente? Continuando. A verdadeira entrega, entretanto, é algo completamente diferente. Não significa suportar passivamente uma situação qualquer que nos aconteça e não fazer nada a respeito, nem deixar de fazer planos ou de ter confiança para começar algo novo. Ou seja, quando você tem essa questão da entrega verdadeira, você está sempre crescendo, você está sempre buscando novos planos, novas metas, você está buscando ser melhor a cada dia, você fazer pequenos passos diários de melhoramento pessoal. Isso que significa entrega. Você percebe que não tem absolutamente nada a ver com desistência? Entrega realmente é você viver no agora. Quando você trabalha a entrega, como o Eckhart Tolle está trazendo, você está vivendo conectado com o agora, conectado com o momento presente. Beleza? E aí ele continua. A entrega é a sabedoria simples, mas profunda de nos submetermos e não de nos opormos ao fluxo da vida. O único lugar em que podemos sentir o fluxo da vida é no agora. Ou seja, isso daqui é tão legal, gente, porque hoje em dia, é até uma crítica que eu faço, todo mundo utiliza as palavras em inglês, né? O que ele está falando aqui é o tal do flow. Né? Todo mundo quer estar no flow, né? Flow é fluxo. Né? Ou seja, quando você está nesse flow, é porque você está bem, você está funcionando bem, você está com grande produtividade, né? Você está feliz, você está realizado com seus projetos, né? Então isso é a entrega. A entrega
dentro dessas palavras, né, como eu estava falando, até que vem muito do inglês, tem o tal do mindfulness, né? Hoje em dia é muito falado do mindfulness, que é a atenção plena, né? Tudo isso hoje em dia está crescendo muito e eu acho bem bacana, né? Porque o Eckhart Tolle lá para trás, né, porque esse livro já tem vários anos que foi escrito, falava direto sobre isso, só que não utilizando as mesmas palavras. Hoje em dia, esse poder do agora é muito falado sobre mindfulness e sobre flow, percebe? Então, é mais ou menos a mesma coisa. É o que ele está colocando aqui, que a gente consiga, né, estar no fluxo. Para que a gente consiga estar no fluxo, precisamos estar conectados com o momento presente, conectados com o aqui e agora, certo? Isso significa que se entregar é aceitar o momento presente sem restrições e sem nenhuma reserva. É abandonar a resistência interior àquilo que é. A resistência interior acontece quando dizemos não para aquilo que é, através do nosso julgamento mental e de uma negatividade emocional. Isso se agrava especialmente quando as coisas vão mal. O que significa que há um espaço entre as exigências ou expectativas rígidas da nossa mente e aquilo que é. Aqui ele já está começando a falar sobre a resistência. Nós vamos criando resistência àquilo que é. E é isso que nos afasta do poder do agora. Nos afasta dessa plenitude no momento presente. Esse é o espaço do sofrimento. Quando você resiste, aí vem o sofrimento. E ele toma conta de você. Se você já estiver bastante tempo, certamente, se você já tiver vivido bastante tempo, certamente saberá que as coisas vão mal com muita frequência. Isso daqui eu achei incrível a gente ele colocar, porque ele está falando sobre as dores da vida. Na nossa vida, a gente passa por muitos processos doloridos, muitos processos que são realmente desafiantes para nós, e isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, né? Agora mesmo nós estamos passando por um período global de sofrimento, né, que é essa pandemia do coronavírus. E ela é um desafio para todo mundo. A gente teve que se reinventar completamente. Todo mundo teve que se reinventar de alguma forma, né? Eu acompanhei muitas lives, li muita coisa, até mesmo as pessoas que já trabalhavam com homework, né, trabalhando em casa, até elas tiveram muitos conflitos, né, muitas dores, muitas dificuldades. Ou seja, é algo para todo mundo. E a gente aceitar, né, que acontece as dores e sofrimentos com muito mais frequência do que a gente gostaria, isso é bacana, isso é muito bom, porque a gente vai crescendo e ganhando resiliência, como eu estava falando. A resiliência é uma das coisas mais importantes que a gente precisa desenvolver nesse período agora mais do que nunca. É a partir da resiliência que a gente vai conseguir sair, né, de tudo isso muito melhores do que quando começou a pandemia. Beleza, gente? É precisamente nesses momentos em que a entrega tem de ser praticada, caso queiramos eliminar o sofrimento e as mágoas da nossa vida. Lembrando que mágoa, gente, sempre é relação com o passado. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Quando a gente está na mágoa, a gente está lá no passado, está preso a esse tempo psicológico do passado. A aceitação daquilo que é nos liberta imediatamente da identificação com a mente e nos religa com o ser. A resistência é a mente. Aqui mais uma vez ele está retomando coisas que ele falou durante o livro inteiro, gente. Ao longo de todo o livro, ele fala que a mente é o nosso maior inimigo, digamos assim, né? Porque quando você se identifica, quando você se conecta totalmente só com o lado mental, é daí que surgem os problemas, é daí que surge o sofrimento, porque o mental é a conexão com o nosso lado mais egóico. Se a gente quer sair, né, dessa mente mais egóica, precisamos acessar o ser, que está no agora, está no momento presente. Ou seja, aqui eu estou retomando, revisando de certa forma, coisas que eu já falei ao longo de todos os vídeos anteriores. Beleza, gente? Vamos continuar. A entrega é um fenômeno puramente interior. Isso não quer dizer que não possamos fazer alguma coisa no campo exterior para mudar a situação. Na verdade, não é a situação completa que temos de aceitar quando falo de entrega, mas apenas o segmento minúsculo chamado o agora.
Isso aqui que ele está colocando, gente, é incrível. Porque é daí que surgem as dúvidas. Assim, as distorções, digamos assim. As pessoas que pensam que se entregar é desistir. Porque elas colocam as situações de vida, né, que está conectado com o passado e com o futuro, como sendo total, como sendo a própria vida. E isso é um erro, isso é um engano gigante. Quando ele fala aqui sobre a entrega, ele está colocando toda a energia no momento presente. Quando a gente coloca a nossa energia no momento presente, no aqui e agora, a gente se desconecta dessas identificações com o passado e com o futuro, e a gente tem todas as possibilidades de transformar a nossa vida, de transformar definitivamente. Só depende de nós, só cabe a nós fazermos esse movimento. É por isso que é super importante a gente mergulhar no autoconhecimento. Sem o mergulho no autoconhecimento, fica mais difícil a gente conseguir essas transformações, porque precisamos olhar para o nosso interior. O nosso interior que está cheio de medos, né? Cheio de, enfim, conflitos. A gente precisa olhar para isso. Tranquilo? Por exemplo, se você estiver atolado na lama, não tem de dizer: está bem, me conformo de estar atolado nessa lama. Resignação não quer dizer entrega. Isso daqui é super bacana também, porque tem muitas pessoas, assim, que pelo fato de estarem sofrendo, né, elas pensam que não tem mais jeito. A vida já foi, elas já, enfim, ficaram para trás. Ou seja, isso é o ego falando, entende? Quando você se resigna, você está totalmente conectado com a mente e conectado com o seu lado mais egóico. Ou seja, quando você acha que não tem mais jeito, é aí que você precisa se movimentar mesmo, porque você vai descobrir que tem uma força muito maior dentro de você do que no primeiro momento você imagina. É muito bacana essa frase aqui, ó. Está bem, me conformo de estar atolado nessa lama. Tá errado isso, gente. Não é para ser assim. Quando você fala isso, você está totalmente conectado com o ego, a nossa mente mais egóica, que a gente consiga sair disso. Resignação não quer dizer entrega, muito pelo contrário. Quando você se resigna, né, você está conectado com o passado ou com o futuro, principalmente com o passado. A resignação é você olhar para o seu eu lá do passado, que não tinha tanta força interior, que não tinha tanta resiliência e que se deixava levar muito fácil pelos sofrimentos. E aí você se diminui, você se coloca como alguém fraco, mas você é muito mais do que isso. Inclusive até falo, né, se você está assistindo esses vídeos, você já está se fortalecendo interiormente, porque é muito autoconhecimento, né, muitas coisas de psicologia que eu venho trazendo aqui em cada um desses vídeos que podem fortalecer você interiormente, né? Então esse tipo de frase, você realmente fazendo por onde, ela vai, assim, deixar de ser pronunciada, digamos assim, porque ela é totalmente conectada com o ego, né? Quem fala isso, quem se resigna, está sempre conectado com o ego, né? Então que a gente consiga se conectar verdadeiramente com o nosso ser interior. Você não precisa aceitar uma situação indesejável ou desagradável na sua vida, nem precisa se iludir e dizer que não tem nada errado em estar atolado na lama. Quando as pessoas falam isso, né, não tem nada errado de estar atolado na lama, é porque elas já estão, assim, acostumadas com o fracasso, né? Elas já se sentem perdedoras, né? E aí fica mais complicado ainda, né? Porque você, tipo assim, se acostumar com a vida pequena, entende? Tem muitas pessoas que têm essa vida, assim, pequena, que nem almeja crescer e se acostuma com isso. Isso é uma cilada, sabe? Porque a gente precisa perceber que nós temos um tempo curto, e nesse tempo que a gente tem aqui, a gente precisa evoluir, né? A gente precisa crescer, né? Quando você, assim, se acostuma de estar numa vida assim pequena, numa vida conectada só com sofrimento, você não vive, você só sobrevive. Eu já falei isso outras vezes, né, nos vídeos anteriores. Tem muitas pessoas que elas não vivem de verdade, elas só sobrevivem. Então não queira ser uma pessoa que só sobrevive, né? Porque se você se conecta com esse sofrimento e tudo mais,
Biologicamente, você pode viver muitos anos, mas só biologicamente, você não vai viver totalmente conectado com o presente, com o seu ser interior, sabe? Então que a gente consiga se conectar com o nosso ser, no nível do ser, e sempre buscando esse crescimento, beleza? Você tem completa consciência de que deseja sair dali. Então reduz a sua atenção ao momento presente, sem atribuir a essa situação nenhum rótulo mental. Isso significa que não existe nenhum julgamento do agora. Em consequência, não existe nenhuma resistência, nenhuma negatividade emocional. Você aceita a existência do momento. Aqui ele está falando sobre esse antídoto para essa negatividade, é a aceitação. Quando você aceita o momento presente, você quebra as suas resistências, entende? Isso daqui, de certa forma, a gente está retomando coisas que já foram ditas antes. A aceitação é o antídoto para as resistências. Quando a gente trabalha a aceitação verdadeiramente, a gente vai quebrando essas resistências e a gente vai acessando esse portal do não manifesto chamado agora. E a gente vai aos pouquinhos mudando e transformando a nossa vida. A seguir, toma uma atitude e faz tudo o que puder para sair da lama. Chama essa atitude de ação positiva. Funciona muito mais do que uma ação negativa, que decorre da raiva, do desespero ou da frustração. Até que alcance o resultado desejado, você continua a praticar a entrega e a se abster de rotular o agora. Isso aqui, gente, é tão bacana o que ele está falando, porque quando ele fala dessa ação positiva, né, é uma forma de você fazer alguma coisa para se transformar, para mudar a sua vida. Nessa hora eu até faço questão de falar sobre os processos terapêuticos, né? Quando a gente está, né, nessa coisa de estar sofrendo, de estar atolado na lama, a gente precisa buscar ajuda. E buscar terapias seria um dos melhores caminhos. Nessa hora ele não fala muito diretamente sobre isso, mas eu faço questão de colocar aqui porque é importante. Inclusive, gente, é uma coisa que poucas pessoas sabem na realidade, é que nos grandes centros urbanos, né, em todas as capitais, existem vários locais que trabalham com terapias das mais diversas, que se você fosse pagar seria super caro, mas que fazem trabalhos voluntários, gratuitos, entende? Então, se você mora em algum grande centro, né, numa capital, por exemplo, faça uma pesquisa, procure direitinho na internet, você vai encontrar diversos locais que são tipo ONGs, né, que trabalham com atendimentos, né, seja psicológico, psicanalítico, com terapias holísticas, e faz tudo gratuitamente. Então, tem pessoas que dão essa desculpa, né, que é uma autossabotagem. As pessoas elas se autossabotam dizendo, não, eu não posso fazer uma terapia porque é muito caro, eu não tenho dinheiro para isso. Isso é um engano, porque tem condições. Inclusive, eu vou mais além. Na internet, né, se você tem algum acesso à internet, existem cursos, gente, que estão sendo oferecidos gratuitamente. Principalmente agora, no período de pandemia do coronavírus, um monte de cursos sendo ofertados, assim, centenas e milhares de vídeos voltados para o autoconhecimento, tudo gratuito, tudo assim com assim, um conhecimento extremamente vasto e com pessoas extremamente competentes, falando, compartilhando. Então, a gente precisa se movimentar, né? Se você não tem condições de pagar um atendimento, uma consulta, né, alguma coisa assim de psicologia ou coisa parecida, não tem problema. Faça de outras formas, busque por outros caminhos. Você vai encontrar, sem sombra de dúvida, mesmo que você more numa cidade pequena, numa cidade de interior, tem como você conseguir pela internet. Na internet, gente, é um mundo de possibilidades. Então se abra, diminua suas resistências, trabalhe sua aceitação e dessa forma você vai longe. Você vai conseguir superar toda dor, todo sofrimento e assim se conectar cada vez mais com o momento presente, com aqui e agora. Tá certo, gente? Vou fazer uma analogia visual para ilustrar o ponto que estou sustentando. Você está andando por uma estrada à noite com uma neblina cerrada
mas possui uma lanterna potente que corta a neblina e cria um espaço estreito e nítido na sua frente. A neblina é a sua situação de vida, que inclui o passado e o futuro. A lanterna é a sua presença consciente e o espaço nítido é o agora. Nossa, gente, essa analogia que ele fez é brilhante, ela é muito boa. Você associar com um carro que está andando numa neblina, né? Tipo um nevoeiro, né? Se você tem uma lâmpada forte, né? Uma luz forte, ela vai conseguir iluminar parte desse caminho, de forma que você, mesmo que esteja numa situação difícil, você tem condições de se movimentar, de caminhar. O agora é muito legal. Quando eu estava lendo isso daqui, até me veio em mente, né? O agora é essa luz que ilumina um certo ponto, né? Se essa luz iluminasse muito lá na frente, o que é isso? É o futuro. O agora não conecta com o futuro, obviamente, não tem nem como, não faz nem sentido, né? O agora é essa luz que ilumina o suficiente para que você caminhe em segurança, entende? Então, o que é o bacana também nessa analogia? Ele fala sobre a luz. Essa luz é a nossa consciência. A nossa consciência a gente sempre associa com essa luz, essa luminosidade. Consciência é sinônimo de luminosidade. Então, essa metáfora que ele fez, essa analogia, ela é maravilhosa, né? Porque ela realmente pode ser colocada para a nossa vida, né? Que a gente não se deixe esmorecer, digamos assim, porque está com neblina, mas a gente pega a nossa luz, ilumine a estrada e caminhe. A gente está aqui para caminhar e não para ficar parado, estagnado. Outra coisa bacana é que a gente pode assim refletir a partir dessa analogia. São aquelas pessoas que ficam só esperando no sentido negativo. Não, vou esperar que essa neblina passe, mas digamos que essa neblina ela dure um tempão, uma neblina que dure um mês. Você vai ficar só um mês inteirinho sem fazer nada, só esperando que ela passe, entende? Então o que você faz? Você pega a sua luz, ilumina a estrada e vai embora. É dessa forma que a gente precisa fazer. Tipo assim, isso aqui tem até o conceito de coragem, sabia? Dentro do que eu estou falando, a gente pode até colocar o conceito de coragem. Coragem é você agir apesar do medo, né? Porque se você não vê a estrada com muita nitidez, né? Você não consegue ver muito longe a estrada, lógico que bate medo. Mas você vai mesmo assim, mesmo com medo, você vai embora. Você caminha, você se movimenta, sabe? Isso é a entrega. Eu estou falando sobre a entrega com outras palavras agora. Por isso que é bacana demais. Essa analogia, gente, é incrível. Realmente ele estava super inspirado quando ele fez essa analogia. Porque a gente pode realmente pensar sobre isso. O mais importante é a gente estar sempre caminhando. A gente não ficar parado, estagnado, esperando que as coisas mudem, né? Se você ficar esperando que o nevoeiro vá passar, você vai perder muito tempo dessa forma. E a gente tendo possibilidade de acordar, né, de atinar para essa possibilidade da gente caminhar, mesmo diante desse nevoeiro, melhor, não é? Beleza, gente? Não se entregar endurece a forma psicológica, a casca do ego, e assim cria uma forte sensação de separação. O mundo e as pessoas à sua volta passam a ser vistos como ameaças. Surge uma compulsão inconsciente para destruir os outros através do julgamento e uma necessidade de competir e dominar. Tudo coisa do ego, percebe? Julgar, dominar, competir, são tudo coisas do ego, que a gente já viu também bastante ao longo dos vídeos. Até mesmo a natureza vira a sua inimiga e o medo passa a governar a sua percepção e a interpretação das coisas, né? Porque se você está conectado com o ego, você está conectado com o medo, percebe? Medo anda lado a lado com o ego, né? E a coragem anda lado a lado com o nosso ser. Coragem vem de coros, que é coração, percebe? Que a gente seja corajoso e não medroso. A coragem que vem do ser, diferente, né, do medo que vem do ego. A doença mental, conhecida como paranoia, é apenas uma forma ligeiramente mais aguda desse estado normal, embora disfuncional, da consciência.
Ou seja, ele fala aqui um pouco sobre a paranoia, né? De certa forma, todos nós temos um pouquinho de paranoia. Eu acho isso tão bacana. É até uma forma da gente não se julgar tanto, né? O auto-julgamento, sabe? Inclusive, a gente tem uma série de coisas que a gente vê como transtornos e que nós, de certa forma, temos, né? Um pouco. Outra coisa que eu sempre comento, né? Principalmente quando eu estou atendendo, né? As pessoas com psicanálise, é sobre o que a gente chama de síndrome bipolar, né? A bipolaridade é a pessoa que às vezes ela está no auge, no pico de euforia e depois no pico de depressão. Isso são as flutuações de energia. Todo mundo passa por isso, entende? Tem dias que a gente está com a nossa energia lá embaixo e tem dias que a gente está super eufórico. Aí você vai dizer que você tem transtorno bipolar por causa disso, entende? Então, quando ele fala de paranoia, é mais ou menos a mesma coisa. Essas flutuações de energia, essas flutuações dos nossos sentimentos. A gente pensa que isso é uma doença, isso só vira uma doença quando isso é exacerbado, quando isso é extremado, sabe? Mas todos nós temos isso. Então, isso é até uma forma da gente ser mais humilde, mais pé no chão, né? Da gente ver que nós temos muito mais semelhanças do que diferenças, né? Existe sempre um lado nosso, né, que enfim, né, tem doenças, digamos assim, psicológicas, mas que precisam ser trabalhadas com o agora, a partir do poder do agora, percebe? Então que você, a partir de agora, olha essa palavra paranoia com um pouco mais de carinho, né? Todos nós somos um pouquinho paranoicos e tá tudo bem que seja assim. O grande problema é quando isso é extremado. Quando é extremado, a gente precisa buscar ajuda terapêutica, às vezes até ajuda médica. Beleza, gente? Continuando. A resistência faz com que tanto a sua mente quanto o seu corpo fiquem mais pesados. Ele coloca pesados entre aspas. Porque a resistência, gente, realmente é um peso. Não que o seu corpo fique mais pesado em termos de massa física, de quilos. Não. É um peso no sentido de sofrimento. O sofrimento, a gente dá um peso pro nosso corpo. O sofrimento é algo pesado mesmo. A gente sente o nosso corpo pesado. É disso que ele está falando aqui. A tensão se manifesta em diferentes partes do corpo que se contrai para se defender. Entende? Quando ele fala sobre essa contração do corpo para se defender, é isso que é o sofrimento, né? O sofrimento deixa a gente com o corpo tenso. E é dessa tensão que vem esse peso, né? O que ele chama de peso, que vem do sofrimento, sabe? O fluxo de energia vital é essencial para o funcionamento saudável do corpo fica prejudicado. Algumas formas de terapia corporal podem ser úteis para restaurar esse fluxo, mas a menos que você pratique a entrega na sua vida diária, essas coisas só podem lhe proporcionar um alívio temporário, porque a causa, o padrão de resistência, não foi ainda dissolvida. Isso daqui, gente, é super interessante o que ele está colocando, porque é tipo uma espécie de alerta, né? Ele está meio que nos alertando sobre a questão da gente buscar, tipo, só paliativos. Tem muitas pessoas que estão com sofrimento muito agudo e elas buscam como que paliativos, né? Um dos mais comuns é a massagem, a massoterapia. As pessoas, elas estão com o corpo super tenso, né? Elas estão assim com a toxicidade orgânica lá nas alturas, e aí elas vão fazer uma massagem, elas procuram um massoterapeuta, elas melhoram um pouquinho, né? Mas logo em seguida já estão tensas de novo. E aí o que tem que ser feito? Você tem que ir na raiz do problema, né? Você tem que perceber de onde é que vem tanto estresse, de onde é que vem tanta raiva, né? Tanta infelicidade. E aí, para isso, é preciso um mergulho no autoconhecimento. Mas assim, gente, nada contra, muito pelo contrário. Eu sou super a favor de você fazer uma massoterapia, né, um yoga, alguma coisa assim, que possa trabalhar o seu corpo, mas você não ficar só nisso, né? Você ir além. Quando você trabalha o seu corpo, mas você trabalha o seu emocional, o seu mental, maravilha, você vai se transformar de forma definitiva, vai ser uma transformação assim para a vida toda, entende? Então, a melhor forma, né, o que eu diria, né, para complementar as palavras do Eckhart Tolle, junte as duas coisas, né? Busque uma terapia, alguma coisa que trabalhe o seu lado mental e emocional, e juntamente faça alguma coisa que trabalhe o seu corpo, né? Que faça o seu corpo se sentir bem.
Não necessariamente precisa ser uma massoterapia, um yoga, pode ser mesmo esportes. Você pode fazer algum esporte que você se sinta bem fazendo. Uma corrida, uma natação, futebol, basquete, seja lá o que for. Isso é terapia também, gente. Eu comentei já no outro vídeo aqui que o nosso equilíbrio é muito mais fácil de ser conseguido quando a gente faz alguma atividade física, alguma coisa que nos dê prazer, né? Porque o corpo se sente bem, né? O nosso corpo, gente, cada célula do nosso corpo, ela vibra quando a gente está fazendo alguma coisa que dê prazer para ele, né? O esporte, quando é algum esporte que realmente a gente se conecta, a gente gosta de fazer, maravilha. Isso também é uma terapia. Então, una as duas coisas. A meu ver, a melhor forma, o melhor caminho é esse, é você unir, né, essa coisa corporal, alguma coisa que seja bom para o seu corpo, por bem-estar do corpo físico, e também um auxílio, né, psicológico e mental, emocional, a partir de alguma terapia, né, psicológica ou mesmo terapias alternativas. Faça isso e você vai ver uma transformação assim radical na sua vida, tá certo? Aqui a gente já vai para a parte final, né? Como eu falei para vocês, eu vou dividir em 2 sessões para que não fique cansativo nem para vocês nem para mim. E aqui ele já vai para a parte final desse tópico para a gente encerrar esse vídeo de hoje, tá bom? Ele diz: porém, existe alguma coisa dentro de você que não é afetada pelas circunstâncias transitórias que constroem a sua situação de vida e a que você só tem acesso através da entrega. Trata-se da sua vida, do seu próprio ser, que existe no eterno domínio do presente. Encontrar essa vida é a única coisa necessária de que Jesus falava. Isso aqui é incrível, gente. Eu vou até ler de novo. Encontrar essa vida é a única coisa necessária de que Jesus falava. Isso daqui ele está meio que assim trazendo à tona uma das passagens super bonitas da Bíblia, que é aquela do reino de Deus. Jesus fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Quando Jesus fala buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é você se conectar com o momento presente. Essa justiça que ele fala, que essa justiça divina, é tudo aquilo que está conectado com o ser, com a verdade. Quando Jesus fala dessa verdade, é essa associação com essa justiça divina. E tudo mais vai ser acrescentado. Se você vive nessa conexão plena, como aqui agora, tudo o resto acaba surgindo, vindo à tona naturalmente, espontaneamente. Se você vive conectado totalmente com o agora, vive em plenitude, você não precisa se preocupar com essa questão de amizades, de relacionamentos, de trabalho, de finanças. Tudo isso vem acrescentado na sua vida, por conta de você estar vivendo em conexão, em plenitude com o agora. É isso que o Eckhart Tolle está nos trazendo, é isso que ele quer que você mova, se movimente nesse sentido, e é isso que é o significado da entrega. Beleza, gente? Então com isso a gente conclui esse nosso vídeo de hoje. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade a esse primeiro tópico do capítulo 10, que fala sobre a aceitação do agora. Na segunda parte, ele vai falar um pouco mais sobre essa quebra de resistências. Todos nós temos muitas resistências e a gente precisa aprender a quebrar essas resistências, para que assim a gente se conecte com o agora, se conecte com o momento presente. Beleza, gente? Então, um abraço e até o nosso próximo encontro.